A gente sempre aborda aqui no Minas Brasil Notícias os benefícios e os perigos de se usar o cartão de crédito. Mas e os cartões que são oferecidos pelas lojas? Será que eles também têm riscos? Será que podem ser bons para o consumidor? É o que você vai ver na reportagem a seguir. Assim como essas peças, 90% do guarda-roupas de Lúcia foram comprados com cartões de lojas. Por conta de não ter que usar o limite do cartão de crédito bancário e ter os descontos da loja. A tentação de se tirar um cartão de loja, praticamente sem burocracia, com descontos e facilidade de pagamento, se repete dentro dos corredores dos shoppings. Cada vez mais estabelecimentos oferecem essa modalidade de compra, que, quando usada sem conhecimento, pode trazer mais prejuízo que benefício. O primeiro cuidado é saber exatamente o tipo de cartão a ser adquirido. Tem aquele cartão que é só de loja, é o chamado Private Label, você só pode usar naquele estabelecimento que emitiu. Uma segunda modalidade são os cartões híbridos. Eles podem ser usados dentro da loja, mas eles também têm uma bandeira de cartão de crédito. E finalmente tem o Co-Branded, que é o processo inverso. É um cartão de uma instituição financeira ou uma bandeira de cartão de crédito que traz também o nome de uma loja para um acúmulo de pontos ou benefícios. É preciso ficar atento se a anuidade é realmente gratuita ou se aquelas letras pequenas do contrato dizem que a isenção é apenas para algumas parcelas. Se o cartão for de uma instituição financeira, cuidado para não cair no rotativo com juros que chegam a 270% ao ano. E jamais use a função saque, caso ela exista, já que se trata de um empréstimo sem burocracia com taxa de 600% ao ano. Vale a pena quando ele gosta daquela loja e pretende voltar a comprar nela, quando há isenção de anuidade, uma isenção verdadeira, né, dos 12 meses, e quando o cartão permite o chamado parcelamento sem juros. Quem usa há 20 anos com responsabilidade é prova de que dá certo. E sempre de olho nas promoções, né? Isso é importante. E o Dia da Independência do Brasil se comemora hoje, no dia 7 de setembro. Em 1822, uma data que ficou conhecida pelo episódio do Grito do Ipiranga. E a TV Minas Brasil, em parceria com a TV NBR, vai exibir agora a primeira parte de um especial sobre a data. O entrevistado é o Coronel Botelho, do Exército Brasileiro. ...196 anos de independência do Brasil, uma data histórica que no decorrer do tempo teve um papel fundamental para consolidar a nação e a pátria. Este é o tema do desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano. Sobre a participação do Exército no desfile, eu converso agora com o Coronel Botelho. Antes de a gente falar um pouquinho do desfile cívico-militar de 7 de setembro, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi a participação do Exército na consolidação da nação e da pátria, que é o tema do desfile deste ano. Bom, a própria independência do Brasil, né, que caracterizou a nossa formação como país independente, ela teve uma participação muito marcante do Exército, né? Logo após a independência, nós tivemos várias revoltas contra a independência, e o Exército teve uma participação decisiva na consolidação da independência do país. Então nós temos essa semana vivendo esse momento cívico nacional, que é o culto à nossa independência. Nós não temos como não nos lembrar da participação do Exército, que não só naquele momento de consolidação, mas ao longo de todo o século XIX e o próprio século XX, continuou participando da vida da nação, consolidando o país como nação independente, né? Como, por exemplo, durante a proclamação da República, depois nas participações que o Brasil teve, né, nas duas grandes guerras. Sem dúvida, o Exército teve uma importante participação na consolidação do país. E a gente pode dizer que o Exército surge ali em 1822, com a proclamação da independência, mas também tem aquela data de 1648, na Batalha dos Guararapes. Qual que é a data que a gente pode definir aí como sendo a data inicial do Exército no Brasil? Aí sim é muito interessante, porque o Exército, nesse sentido, né, quando remonta a data da sua criação, aí sim ele mais profundamente participa da própria formação da nacionalidade brasileira.
E nós consideramos, historicamente, a data de criação do Exército Brasileiro, a expulsão dos invasores em 1648 nas Batalhas do Guararapes, que foi justamente o momento em que a nacionalidade brasileira foi formada por aqueles que brasileiros natos aqui se uniram para expulsar o invasor, organizados militarmente para uma campanha militar, e ali então se confunde a própria formação do Exército Brasileiro com a formação da nacionalidade brasileira, né? Como disse um general, Flamarion Barreto, né, em 1996, numa exposição dele, né, o brasileiro nasceu em Guararapes. Agora, nessa consolidação no decorrer do século XIX, depois da independência, houve figuras emblemáticas que a gente pode citar e que são personalidades que moldaram essa nação brasileira, essa pátria brasileira. Sim, claro, uma personalidade sem dúvida mais emblemática para nós, né, é o Duque de Caxias, que não só participou das campanhas de consolidação da independência, como logo em seguida participou também como grande chefe militar de outras pacificações ao longo do país como um todo, que garantiram a nossa integridade territorial e como nação, principalmente ali naquela fase crítica que foi no século XIX, e depois o Duque de Caxias, como um grande estadista, né, consolidou as bases para que o Brasil então se tornasse uma república e definitivamente se afirmasse como nação independente no concerto internacional. Agora, o Brasil tem uma dimensão continental, norte e sul, é um país grande. Outras figuras ligadas ao Exército também tiveram esse papel? Sim, claro, como fizemos, né, remontando a criação do Exército, lá no século XVII também, no início do século XVII, por volta de 1615 e 16, o alferes Pedro Teixeira, né, foi um dos grandes responsáveis pela exploração e a consolidação da ocupação da região amazônica, como nós a conhecemos hoje, a Amazônia brasileira, né? E já no século XIX e início do século XX, o Marechal Rondon foi uma figura importantíssima já na consolidação da fronteira oeste do país, no lançamento das linhas telegráficas, né, na civilização, na integração do indígena ao povo brasileiro. São personalidades que nós podemos citar realmente que, partindo da ação militar do Exército Brasileiro, tiveram uma presença marcante na formação do país. Agora, expandindo um pouco a nossa conversa, no século XX a gente tem o Exército, as Forças Armadas se consolidando no país, e no século XXI a gente tem essa reestruturação do Exército, das Forças Armadas no Brasil. O que a gente pode falar dessa reestruturação pela parte do Exército? O que pode ser destacado? Bom, o Exército ele participou, né, sempre, como eu disse, ao longo do século XX também, de todos os momentos muito importantes do país, e para isso ele vem buscando sempre se transformar, se reinventar, se organizar, capacitar-se para atender ao que o país precisa, né? O Exército vive nesse momento um grande projeto de transformação para que ele seja colocado com suas capacidades à altura da estatura que o Brasil deseja no conceito internacional e as demandas que internamente o país apresenta. O Exército tem hoje os seus programas estratégicos, indutores da transformação. Nós podemos citar o Programa de Defesa Cibernética, um programa de mais alta relevância para o país, que tem obviamente o seu emprego dual, na medida em que toda a sociedade está muito assentada sobre a tecnologia da informação. Então nós temos que considerar essas ameaças como ameaças nacionais e hoje criado um comando de defesa cibernética liderado pelo Exército, tem uma grande atuação em ações que vêm a enfrentar essa ameaça. Um outro programa muito importante para o Exército, indutor também da sua transformação, é o CISFRON, um programa de monitoramento integrado nas fronteiras terrestres, onde o Exército vem juntamente com todas as outras agências do governo voltadas para a segurança pública e para a vigilância da fronteira, buscando instalar sistemas de alta tecnologia para contribuir nesse patrulhamento da fronteira e no combate aos ilícitos transnacionais. A Operação Ágata também se conecta com o sistema. Exatamente, a Operação Ágata é uma operação do Ministério da Defesa, que nada mais é do que um momento em que ações são coordenadas a nível das três forças, né, a nível do Ministério da Defesa, para, na verdade, conduzir ações que são desempenhadas lá na fronteira em caráter permanente, com base na Lei Complementar 136, que confere poder de polícia às Forças Armadas para, numa faixa de até 150 quilômetros da linha de fronteira, exercer o poder de polícia para
combater os ilícitos transnacionais. A Operação Ágata surgiu em 2011, né, sua primeira edição. Ela é conduzida, organizada e planejada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e conta com a participação de 12 ministérios e 20 agências do governo federal. E a seguir, para alcançar mesma renda que homens na aposentadoria, as mulheres devem poupar 1/3 a mais do que eles ao longo da vida, segundo uma pesquisa. E ainda veja a segunda parte do especial 7 de setembro. A gente volta já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.